Vamos começar aqui o módulo de testes de conhecimentos e habilidades. Muitas das vezes, dependendo do volume de candidaturas que a gente tem no processo seletivo, a gente acaba selecionando vários currículos. Para que a gente não perca tempo fazendo várias entrevistas, o ideal é que entre a análise de currículo e a entrevista, a gente estabeleça as etapas onde a gente vai conseguir ter clareza da capacidade técnica e comportamental desses candidatos, levando só os melhores candidatos, os candidatos mais aderentes a essa vaga para a entrevista no final, né, no fundo do funil desse processo de seleção. E uma etapa que elimina muitos candidatos é a avaliação técnica, né? São testes específicos para ver qual é o nível de habilidade daquele candidato com o conhecimento teórico daquilo que é aplicado dentro do cargo. Lembrando que é muito importante que você seja muito real nessas informações. E eu quero trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho de como é que isso funciona, tá? Então, os testes são ferramentas valiosas para ajudar a identificar os candidatos mais qualificados e adequados à vaga em questão, aumentando a precisão da seleção e reduzindo o viés. Tá? No entanto, é importante garantir que os testes sejam justos e relevantes para o cargo em questão, em que sejam aplicados em conjuntos com outros métodos de seleção. Por quê? Porque não dá simplesmente para você aplicar um único teste e simplesmente descartar as pessoas por causa disso. Não dá para finalizar um processo de recrutamento e seleção apenas com testes. Então, a gente precisa realmente agregar outras coisas dentro desse processo seletivo para que no final você tenha clareza se esse candidato é aderente a essa vaga ou não. Quais são os benefícios desse tipo de teste, tá? Avaliar as habilidades técnicas. Então, testes específicos podem ser usados para avaliar as habilidades técnicas dos candidatos, como conhecimento em informática, habilidade em matemática, habilidade em línguas estrangeiras e outras habilidades específicas relevantes para o cargo em questão. Identificar o potencial dos candidatos. Testes de personalidades em habilidades podem ajudar a identificar o potencial dos candidatos, incluindo suas habilidades de liderança, pensamento crítico, capacidade de trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade. Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue mapear sem ter nenhuma ação nossa, né? Porque a gente não precisa estar ali em conversa. Eu vou mostrar aqui um método para vocês fazerem isso. Aumenta a precisão da seleção. Os testes podem oferecer informações objetivas e imparciais que complementam a avaliação subjetiva dos recrutadores e gerentes de contratação, o que aumenta a precisão da seleção dos candidatos. Economiza tempo e recurso. Os testes podem ajudar a identificar rapidamente os candidatos que não atendem aos quesitos mínimos para a posição, o que economiza tempo e recurso no processo de seleção. E reduz o viés na seleção. Testes objetivos podem ajudar a reduzir o viés na seleção de candidatos, já que os testes são projetados para avaliar habilidades e competências relevantes para o cargo em questão, independente de características pessoais como raça, gênero ou idade. Ou seja, a gente está ali para avaliar se consegue ou não executar, se domina ou não o assunto e ponto. E aí eu gostaria de mostrar aqui, de compartilhar com vocês alguns tipos de teste, né? Mais uma vez, eu vou falar aqui do Google Forms, que é um app que a gente tem dentro do Gmail, né? Que vem aqui, ó. Quando a gente clica lá para abrir o nosso Gmail, por isso que eu vou falar mais uma vez, oriento que vocês coloquem o banco de currículo de vocês no Gmail. Essa ferramenta aqui, ó.
formulários, onde você consegue criar testes. Você aqui já tem alguns modelos, ou você consegue pegar um em branco e criar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um teste de português que, como eu sempre faço processo seletivo para algumas instituições de ensino que pegam auxiliar de ensino, eu sempre aplico esse teste de língua portuguesa. E aqui dentro desse teste você já consegue marcar aqui respostas corretas, você coloca qual é a resposta que está certa, coloca uma pontuação e no final você consegue ter uma resposta. Esse teste sempre é um teste onde as pessoas vão super mal aqui, ó. Esse teste vale 10 pontos e esse candidato desses 10 tirou apenas 2, aqui 4, esse aqui zerou o teste, 2, enfim. Então aqui a gente já consegue ranquear, vem quem melhor pontuou. Eu tenho outro aqui, teste de atendimento de cliente. Olha só o tanto que isso aqui facilita o nosso tempo. Geralmente eu coloco 10 perguntas, tá? Esse aqui é um de gestão, né? Habilidade para motivar a equipe. Então, tudo isso me faz com que eu ganhe bastante tempo e avalie a capacidade técnica da pessoa que está sendo avaliada em executar o que se faz necessário para um processo de seleção. Eu vou deixar aqui nessa aula alguns exemplos de teste para vocês copiarem, colarem e começarem a executar no processo seletivo de vocês, porque com certeza esse teste vai fazer com que você ganhe bastante tempo avaliando a capacidade técnica de cada um dos candidatos, sem mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, para que não leve para o viés, ou seja, né, você acaba se identificando mais com um candidato do que com outro, por algumas características que ele tem, ou seja, você realmente já vai primeiro avaliar o potencial técnico desse candidato antes de qualquer outra coisa.